O oceano cobre mais de 70% do planeta, e mesmo assim, conhecemos melhor a superfície da Lua do que o que vive em suas profundezas. Abaixo da luz do Sol, existe um mundo silencioso, escuro e hostil. Um lugar onde vivem criaturas gigantescas, antigas e quase invisíveis aos nossos olhos. À medida que descemos no oceano, a luz desaparece, a pressão aumenta, o frio se torna constante e a vida, em vez de desaparecer, se transforma. É nesse ambiente extremo que surgem os verdadeiros gigantes das profundezas. Seres que evoluíram longe da luz, longe do contato humano, longe de qualquer lógica que conhecemos na superfície. O primeiro deles é talvez o mais lendário, o polvo gigante. Uma criatura envolta em mitos, histórias de marinheiros e relatos antigos. Por séculos, ele foi considerado apenas uma lenda, um monstro criado pela imaginação humana para explicar navios desaparecidos. Mas ele existe e pode atingir tamanhos assustadores. Seus braços longos e flexíveis se estendem como sombras vivas no escuro. Seus olhos são enormes, adaptados para enxergar o mínimo de luz que chega das camadas superiores do oceano. E sua inteligência ainda é um mistério. O polvo gigante não ataca navios. Ele não busca humanos. Ele vive escondido, solitário, silencioso. Talvez o verdadeiro medo venha do fato de que ele pode estar ali, observando, sem jamais ser visto. Mais abaixo, em regiões ainda mais profundas, vive outro colosso, o tubarão da Groenlândia, um dos vertebrados mais longevos já registrados. Alguns indivíduos podem ter mais de 400 anos. Eles nadavam nos oceanos quando impérios ainda não existiam. Quando a humanidade dava seus primeiros passos, seu movimento é lento, quase fantasmagórico, e seus olhos muitas vezes carregam parasitas, deixando-os quase cegos. Mesmo assim, ele sobrevive, sem pressa, sem pressões evolutivas que exigem velocidade. O tubarão da Groenlândia prova que, nas profundezas, o tempo funciona de outra forma. Descendo ainda mais, encontramos criaturas que parecem não pertencer a este mundo. O peixe-dragão, por exemplo, pequeno se comparado aos outros gigantes, mas aterrador em aparência, dentes transparentes, corpo escuro e um brilho vermelho quase invisível para outras criaturas. Ele caça usando luz que quase ninguém consegue ver. Um predador que enxerga onde os outros vivem na escuridão total. Uma adaptação tão precisa que parece ficção científica. Mas talvez o mais impressionante de todos seja o cachalote. O maior predador dentado do planeta, capaz de mergulhar a mais de 2.000 metros de profundidade, onde a pressão esmagaria qualquer máquina comum. Lá embaixo, ele caça lulas gigantes, batalhas silenciosas travadas no escuro absoluto. Marcas circulares encontradas no corpo dos cachalotes são provas desses confrontos. Ventosas gigantes, cicatrizes de uma guerra invisível. A lula gigante, por sua vez, é uma das criaturas mais enigmáticas do oceano. Por muito tempo, só foi conhecida por restos encontrados em estômagos de baleias, ou por corpos mortos levados à superfície. Ela possui olhos do tamanho de bolas de basquete, os maiores olhos do reino animal, criados para captar o mínimo de luz possível nas profundezas. Seu corpo é frágil, mas seus tentáculos são poderosos. Ela não é agressiva, não é um monstro. É apenas uma sobrevivente em um mundo que exige tamanho, força e adaptação extrema. E então existe o peixe-ogro, com dentes tão grandes que não cabem dentro da própria boca. Eles se projetam para fora, sempre visíveis. Uma aparência assustadora, mas necessária. Nas profundezas, a comida é escassa. Perder uma refeição pode significar morrer. Cada adaptação, por mais grotesca que pareça, é uma resposta direta à sobrevivência. Esses gigantes não vivem em grupo, não formam sociedades. Eles existem sozinhos,
espalhados pelo vazio escuro do oceano. Cada encontro é raro, cada vida é um milagre silencioso. O mais assustador é que provavelmente ainda não conhecemos a maioria dessas criaturas. A cada nova expedição, novas espécies são descobertas, algumas gigantescas, outras tão estranhas que desafiam qualquer classificação conhecida. Seres translúcidos, animais que brilham, criaturas que parecem feitas de sombra. O oceano profundo não é um lugar morto, é um mundo cheio de vida, uma vida que evoluiu longe de nós, sem se importar com nossa existência. Talvez seja por isso que ele nos assuste tanto, porque ali somos irrelevantes, frágeis, visitantes temporários em um reino que não nos pertence. Esses gigantes das profundezas não são monstros, eles são testemunhas silenciosas do tempo, da evolução, da capacidade da vida de surgir mesmo nas condições mais extremas. Enquanto olhamos para o espaço em busca de respostas, o maior mistério continua aqui, debaixo dos nossos pés, debaixo das ondas. E talvez, nas profundezas mais escuras do oceano, existam criaturas ainda maiores, observando, esperando, vivendo suas vidas em silêncio absoluto. No coração dos oceanos, existe uma criatura que desperta medo, respeito e muita curiosidade. Ele é rápido, silencioso e letal. Hoje, vamos explorar a vida de um dos predadores mais enigmáticos do mundo marinho, o grande tubarão branco. Mas ele não está sozinho. Nesta jornada, você vai conhecer os tubarões mais perigosos do planeta e entender por que eles são tão temidos e, ao mesmo tempo, tão ameaçados. Com mais de 6 metros de comprimento e pesando até 2 toneladas, o tubarão branco é o maior predador oceânico do planeta. Dotado de sentidos apuradíssimos, esse gigante é capaz de detectar o cheiro de sangue a quilômetros de distância e até perceber vibrações mínimas na água. Seu corpo é puro poder, músculos preparados para nadar a até 60 km por hora e mandíbulas com centenas de dentes serrilhados, prontos para cortar carne como uma serra. Mas, apesar de toda sua fama, a vida do tubarão branco não é nada fácil. Ao contrário do que muitos pensam, o tubarão branco não é um assassino insaciável. Ele é seletivo, caça quando precisa e, muitas vezes, erra seus ataques. Além disso, enfrenta muitos desafios. Escassez de alimento. À medida que os mares se tornam mais vazios por causa da pesca predatória, o tubarão precisa nadar longas distâncias em busca de presas. Caça humana. Ironia do destino. O predador se tornou a presa. Caçado por causa de suas barbatanas, dentes ou apenas por medo, o tubarão branco está na lista de espécies vulneráveis à extinção. Poluição e redes de pesca. Milhares morrem presos em redes industriais. Outros sofrem com a contaminação dos oceanos. E para piorar, tubarões se reproduzem devagar. Fêmeas têm poucos filhotes e demoram anos para atingir a maturidade. Isso dificulta, e muito, a recuperação das populações. Embora o tubarão branco seja o mais famoso, ele não é o único a causar arrepios. Conheça agora os tubarões mais perigosos do planeta, segundo os registros de ataques não provocados contra humanos. Tubarão branco, o número 1 em ataques registrados, presente em águas temperadas ao redor do mundo. Seus ataques costumam ser por curiosidade. Muitos surfistas são confundidos com focas. Tubarão-tigre, apelidado de lixeira do mar. Come de tudo. Tartarugas, aves, peixes, até objetos humanos. Muito agressivo e comum em águas tropicais. Tubarão cabeça chata. Um dos únicos que entra em águas doces, já foi visto em rios. Extremamente territorial e imprevisível. Está entre os que mais atacam humanos em áreas costeiras e fluviais. Tubarão macô. O mais veloz dos tubarões,
pode ultrapassar 70 km por hora. Menos comum em ataques, mas extremamente perigoso quando provocado. É famoso por saltar fora da água, até mesmo em cima de barcos. Tubarão martelo visual único com cabeça em forma de martelo. Apesar de parecer estranho, é um excelente caçador. Ataques a humanos são raros, mas potencialmente fatais. Você provavelmente já ouviu frases como: tubarões atacam qualquer coisa. Eles adoram carne humana. Mas a verdade é bem diferente. Ataques de tubarão são raríssimos. Em média, ocorrem menos de 80 ataques por ano no mundo inteiro. E apenas uma pequena fração é fatal. Você tem mais chance de ser atingido por um raio ou atacado por um hipopótamo. Muitos ataques são causados por curiosidade. O tubarão geralmente morde, percebe que não é sua presa habitual e se afasta. Eles não caçam humanos por natureza. Na verdade, a gente nem está no cardápio deles. Tubarões são essenciais para o equilíbrio dos oceanos. Como predadores de topo, eles controlam a população de outras espécies. Evita-se, assim, a superpopulação e o colapso de cadeias alimentares inteiras. Sem tubarões, o oceano sofre. Recifes ficam desequilibrados. Espécies proliferam descontroladamente. E o impacto chega até nós, seres humanos. Proteger os tubarões é proteger os oceanos. E proteger os oceanos é proteger a vida. Mais de 100 milhões de tubarões são mortos todos os anos. Muitos apenas para terem suas barbatanas arrancadas. E depois são jogados de volta ao mar, ainda vivos. Se nada for feito, espécies como o tubarão branco podem desaparecer ainda neste século. Mas há esperança. Pesquisadores, ativistas e organizações de proteção marinha lutam diariamente para virar esse jogo. Com mais educação, reservas marinhas, leis de pesca sustentáveis, os tubarões ainda têm chance. Eles não são monstros. São criaturas magníficas, moldadas por milhões de anos de evolução. O medo que sentimos vem mais da ignorância do que da realidade. O oceano precisa dos tubarões. E agora, eles precisam de nós. Esqueça tudo o que você achava que sabia sobre os grandes predadores do oceano. Dentes afiados? Tamanho colossal? Sim, eles têm tudo isso. Mas a verdadeira arma secreta deles, o que realmente os torna os reis e rainhas dos mares, é algo muito mais fascinante. Uma inteligência surpreendente e complexa. Hoje, vamos mergulhar fundo, para além da mordida, e descobrir os gênios escondidos nas profundezas. Vamos começar com o grande tubarão branco. Ícone do medo, certo? Na verdade, eles são caçadores incrivelmente estratégicos. Estudos mostram que eles não atacam aleatoriamente. Eles observam, aprendem os padrões de suas presas e planejam seus ataques com uma precisão assustadora. Perto de ilhas com focas, por exemplo, eles patrulham rotas específicas, esperando o momento perfeito para emboscar, usando o sol e a profundidade a seu favor. Isso não é instinto cego, é tática de guerrilha subaquática. Eles conseguem até mesmo diferenciar entre presas mais nutritivas e menos nutritivas, mostrando uma capacidade de tomada de decisão que vai muito além do que imaginávamos. Agora, vamos falar das orcas, ou baleias assassinas. O nome pode ser intimidador, mas o cérebro delas é um dos mais complexos do reino animal. As orcas vivem em sociedades matriarcais sofisticadas, com dialetos vocais únicos para cada grupo familiar. É como se cada família tivesse sua própria língua. Essa comunicação permite que elas coordenem caçadas de uma forma que parece quase telepática. Uma das técnicas mais famosas é a lavagem de ondas. Um grupo de orcas nada em formação para criar uma onda gigante que derruba uma foca de um bloco de gelo flutuante, direto para a água. Isso exige comunicação, coordenação e uma compreensão profunda de física. Elas também ensinam essas técnicas complexas para seus filhotes, transmitindo conhecimento de geração em geração. Isso é cultura, pessoal. Cultura animal no seu estado mais puro. E os golfinhos?
Há os golfinhos. A inteligência deles é tão reconhecida que chega a ser comparada à dos grandes primatas. Eles usam ferramentas. Na Baía Shark, na Austrália, os golfinhos nariz de garrafa colocam esponjas marinhas no focinho para se protegerem enquanto procuram comida no fundo do mar arenoso. É como usar uma luva de jardinagem para não se machucar. Eles também têm nomes. Cada golfinho desenvolve um assobio assinatura, único que funciona como um nome, e outros golfinhos podem imitá-lo para chamar sua atenção. Imagine isso. Eles se chamam pelo nome. Além disso, eles são conhecidos por sua capacidade de resolver problemas complexos, brincar apenas por diversão e até mesmo exibir empatia, ajudando membros feridos de seu grupo ou até mesmo outras espécies. Não podemos esquecer dos polvos, os mestres do disfarce e da fuga. Com um cérebro distribuído por todo o corpo, eles são solucionadores de problemas natos. Um polvo pode aprender a abrir um frasco com tampa de rosca para pegar um petisco lá dentro. Eles conseguem navegar por labirintos, usar objetos como escudos e até mesmo reconhecer rostos humanos individuais, tratando cuidadores diferentes de maneiras distintas. A habilidade deles de mudar de cor e textura instantaneamente não é apenas camuflagem. É uma forma de comunicação visual complexa, expressando tudo, desde ameaças até intenções de acasalamento. Eles são a prova viva de que a inteligência pode evoluir de formas radicalmente diferentes da nossa. Até mesmo predadores que parecem mais primitivos, como o atum-rabilho, mostram uma inteligência de navegação incrível. Esses peixes velozes realizam migrações épicas através de oceanos inteiros, retornando aos mesmos locais de desova, ano após ano. Eles possuem um GPS interno sofisticado, sensível ao campo magnético da Terra, à temperatura da água e a pistas celestiais, permitindo uma navegação precisa em mar aberto. Isso não é apenas nadar sem rumo, é uma jornada intencional e calculada. O que todas essas histórias nos mostram? Que o oceano não é apenas um campo de batalha brutal, é um tabuleiro de xadrez complexo, onde a inteligência, a estratégia e a capacidade de aprender são as peças mais importantes. Esses predadores do topo da cadeia não são apenas máquinas de matar movidas pelo instinto. São seres pensantes, com vidas sociais ricas, habilidades de comunicação avançadas e uma capacidade de resolver problemas que continua a nos surpreender. Quando olhamos para a mandíbula de um tubarão, para a barbatana dorsal de uma orca ou para os olhos curiosos de um polvo, não devemos ver apenas o predador. Devemos ver a inteligência por trás do olhar. Devemos ver o estrategista, o comunicador, o inovador. Proteger essas espécies incríveis significa proteger não apenas a biodiversidade, mas também formas de inteligência e cultura que são tesouros do nosso planeta. A próxima vez que você pensar nas profundezas do oceano, lembre-se que lá embaixo não vivem monstros, mas sim mentes brilhantes. Mentes que caçam, aprendem, ensinam e sobrevivem de maneiras que mal começamos a entender. Obrigado por mergulhar conosco nesta jornada fascinante. Se você gostou de descobrir a inteligência oculta dos predadores do oceano, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima! Nas regiões mais remotas e inexploradas do planeta Terra, há um mundo silencioso, frio e completamente escuro. Um ambiente onde a pressão esmagadora poderia destruir a maioria das criaturas conhecidas e onde a luz solar jamais alcança. É neste cenário que habita um dos animais mais misteriosos do nosso planeta, a lula do mar profundo. Por séculos, essas criaturas foram envoltas em lendas e suposições. Antes de existirem câmeras capazes de resistir à pressão do fundo do mar, a lula abissal era tida por muitos como um monstro marinho. Relatos antigos falavam de tentáculos gigantes emergindo das águas e naufragando navios. Muitos desses relatos podem ter sido inspirados em encontros reais, ainda que breves, com a enigmática lula gigante. Mas as lulas do mar profundo vão muito além da lenda. Elas são seres fascinantes, com uma anatomia impressionante, comportamentos complexos e uma incrível capacidade de adaptação. Essas lulas vivem em profundidades que variam de 500 até mais de 3.000 metros.
Nesse ambiente inóspito, a pressão pode ser mais de 300 vezes maior que a da superfície. E mesmo assim, elas nadam com elegância, como se deslizassem em câmera lenta pelas águas eternamente escuras. Seu corpo é macio e flexível, o que lhes permite resistir à pressão sem se romper. Algumas espécies apresentam cores intensas como vermelho vivo ou roxo. Tons que, ironicamente, se tornam invisíveis no fundo do mar, funcionando como uma espécie de camuflagem natural. Mas o verdadeiro espetáculo começa quando essas criaturas revelam sua bioluminescência. Elas possuem órgãos especializados que produzem luz. Essa luz pode ser usada para atrair presas, se comunicar com outras lulas ou enganar predadores. Em alguns casos, elas liberam uma nuvem de muco bioluminescente, confundindo o inimigo e criando uma rota de fuga. Essa capacidade de produzir luz própria não é apenas bela, é vital para sua sobrevivência. Além disso, a lula é considerada um dos invertebrados mais inteligentes da Terra. Mesmo nas profundezas, ela demonstra comportamentos curiosos e estratégias de caça bem planejadas. Seu sistema nervoso é altamente desenvolvido e ela possui olhos enormes, entre os maiores do reino animal, que captam qualquer mínima fonte de luz. Esses olhos colossais não estão ali por acaso. Em um ambiente onde a escuridão é quase total, captar qualquer sinal de luminosidade, por menor que seja, pode significar a diferença entre a vida e a morte. Entre as espécies mais impressionantes está a lula colossal, encontrada nas águas profundas da Antártida. Essa criatura pode atingir mais de 14 metros de comprimento e possui tentáculos com ganchos giratórios, uma adaptação única e assustadora. Por muito tempo, acreditou-se que essas lulas fossem extremamente raras e, de certa forma, são. Os registros de exemplares vivos são escassos. A maioria das informações que temos veio de restos encontrados no estômago de cachalotes, seus principais predadores, ou de indivíduos mortos que flutuaram até a superfície. Mas isso está mudando. Com o avanço da tecnologia submarina, como veículos autônomos e câmeras submersíveis de alta resistência, cientistas estão começando a explorar o abismo com mais frequência. E cada expedição traz novas descobertas. Algumas filmagens recentes revelaram lulas gigantes nadando calmamente em seu habitat natural. Outras registraram espécies nunca vistas antes. A cada nova imagem, a ciência se aproxima um pouco mais de entender esse mundo escondido. É curioso pensar que, enquanto exploramos planetas distantes com sondas e telescópios, o fundo dos nossos próprios oceanos permanece amplamente desconhecido. Estima-se que conheçamos menos de 20% das profundezas marinhas. Isso significa que muitas espécies de lula e de outros seres ainda não foram descobertas. Além da questão científica, as lulas do mar profundo também levantam debates sobre a conservação dos oceanos. A pesca industrial em grandes profundidades, a poluição dos mares e o aquecimento global colocam em risco espécies que nem sequer conhecemos. A destruição de ecossistemas abissais pode ocorrer sem que tenhamos tido a chance de estudá-los. Por isso, proteger essas regiões é proteger o desconhecido, é preservar os mistérios que ainda nos esperam nas profundezas. A lula do mar profundo representa mais do que apenas um animal exótico. Ela simboliza a vastidão dos oceanos, o poder da evolução e o quanto ainda temos a aprender sobre o nosso próprio planeta. Suas formas estranhas, sua inteligência silenciosa e seu brilho misterioso nos lembram que o mundo natural é mais rico, diverso e surpreendente do que conseguimos imaginar. Num tempo em que achamos saber de tudo, a lula das profundezas nos mostra que o desconhecido ainda está lá, escondido, silencioso e esperando para ser descoberto. Olá, exploradores!
Hoje vamos ao lugar mais profundo do planeta, a Fossa das Marianas, onde o desconhecido desafia a imaginação. Apertem os cintos. Imagine um abismo tão profundo que o Monte Everest caberia inteiro lá dentro, ainda sobrando quilômetros de água acima. Preparem-se para desvendar os mistérios desse reino de escuridão e pressão esmagadora, onde a vida desafia todos os limites conhecidos. A Fossa das Marianas está localizada no remoto oeste do Oceano Pacífico, uma região vasta e misteriosa que cobre quase 1/3 da superfície do planeta. Ela se encontra a leste das Ilhas Marianas, um arquipélago de origem vulcânica, e se estende por impressionantes 2.550 quilômetros de comprimento, atravessando águas profundas e inexploradas. Apesar de sua extensão, a fossa é surpreendentemente estreita, com uma largura média de apenas 69 quilômetros, o que a faz parecer uma cicatriz profunda e fina no fundo do oceano. O ponto mais profundo da fossa, conhecido como Challenger Deep, é um verdadeiro abismo, atingindo quase 11.000 metros abaixo do nível do mar, mais fundo do que a altura do Monte Everest. Para se ter uma ideia, seria possível empilhar 33 torres Eiffel, uma sobre a outra, e ainda assim não alcançar a superfície. Nesse ambiente extremo, a luz solar nunca penetra. A escuridão é absoluta, criando um mundo silencioso e misterioso, onde a pressão é mais de 1000 vezes maior do que ao nível do mar. A origem da fossa está ligada à dinâmica das placas tectônicas. A placa do Pacífico desliza lentamente sob a placa das Filipinas, em um processo chamado subducção, que esculpe esse abismo colossal ao longo de milhões de anos. Essa região é marcada por intensa atividade geológica, incluindo vulcões submarinos que liberam calor e minerais, transformando o fundo do mar em um cenário de constante transformação. Além disso, fontes hidrotermais expelem água superaquecida e rica em compostos químicos, criando um verdadeiro laboratório natural. Cientistas do mundo todo exploram essas profundezas para desvendar mistérios sobre a origem da vida e a adaptação de organismos a condições extremas. Ao mergulharmos na Fossa das Marianas, embarcamos em uma jornada para um dos ambientes mais extremos e inexplorados da Terra. A cada metro que descemos, a pressão aumenta e a luz do sol se torna cada vez mais tênue, até desaparecer completamente. Deixamos para trás o mundo iluminado da superfície, onde a vida é abundante e a energia solar alimenta ecossistemas inteiros. À medida que descemos, a claridade azulada vai se apagando e o ambiente se transforma em um reino de sombras e mistério. Logo, entramos em escuridão total. Aqui, a ausência de luz cria um cenário quase alienígena, onde nossos olhos precisam se adaptar à completa falta de visibilidade. A partir de 1000 metros de profundidade, a luz solar desaparece completamente, dando início à zona abissal, uma região fria, escura e de pressão altíssima, onde poucos seres humanos já estiveram. A pressão aqui é esmagadora, aumentando uma atmosfera a cada 10 metros. Isso significa que, a cada novo mergulho, o ambiente se torna cada vez mais hostil e desafiador para qualquer forma de vida. No fundo da Fossa das Marianas, a pressão é mais de 1000 vezes maior que na superfície, o equivalente ao peso de 50 aviões jumbo sobre você. Apenas equipamentos especialmente projetados conseguem suportar tamanha força. Mesmo assim, a vida prospera nesse ambiente hostil. Organismos adaptados desafiam todas as probabilidades, encontrando maneiras de sobreviver onde a maioria não conseguiria. Criaturas bizarras evoluíram para sobreviver à escuridão, à pressão esmagadora e à escassez de alimento. Muitas delas produzem sua própria luz, a bioluminescência, para atrair presas ou se comunicar. A busca por alimento é constante e cada recurso é disputado. Os animais se alimentam de restos que caem das camadas superiores ou caçam outros seres adaptados a esse ambiente extremo.
A Fossa das Marianas permanece como um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do planeta, guardando segredos que a ciência ainda está começando a desvendar. Cada expedição revela novas surpresas e nos lembra do quão pouco conhecemos sobre as profundezas do nosso próprio mundo. Prepare-se para criaturas dignas de ficção científica. A Fossa das Marianas abriga uma vida marinha surpreendente, adaptada ao extremo. Sem luz solar, bactérias quimiosintéticas formam a base da cadeia alimentar, aproveitando compostos químicos das fontes hidrotermais. Entre os habitantes mais emblemáticos estão peixes pescadores bioluminescentes, polvos dumbo e xenofióforos gigantes. A cada expedição, novas espécies são descobertas, revelando uma biodiversidade incrível e potencial para avanços biotecnológicos. Explorar a Fossa das Marianas é uma saga de coragem e inovação. Desde o século XIX, a humanidade tenta desvendar seus mistérios. Em 1875, o HMS Challenger mediu sua profundidade com tecnologia rudimentar. Novas tecnologias permitiram expedições mais seguras, com submarinos robóticos mapeando o fundo e estudando a vida marinha. Mas a verdadeira corrida ao fundo começou nos anos 1960, com o desafio de levar humanos ao ponto mais profundo do planeta. Era um feito que exigia ousadia e engenhosidade sem precedentes. Em 1960, dois exploradores ousados, Jacques Piccard e Don Walsh, embarcaram em uma missão que mudaria para sempre a história da exploração submarina. Eles se prepararam para enfrentar o desconhecido, impulsionados pela curiosidade e pelo desejo de ultrapassar os limites humanos. A bordo do batiscafo Trieste, uma engenhosa embarcação projetada especialmente para resistir à pressão esmagadora das profundezas, Piccard e Walsh iniciaram uma jornada histórica rumo ao ponto mais profundo dos oceanos. O Trieste era uma maravilha da engenharia, equipado com uma esfera de aço de paredes grossas para proteger seus ocupantes e tanques de gasolina que forneciam flutuabilidade. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para garantir a sobrevivência em um ambiente hostil, onde a pressão é mais de 1000 vezes maior do que na superfície. Projetado para suportar as condições extremas do Challenger Deep, o Trieste era a única esperança de alcançar um local até então inexplorado pelo ser humano. A escuridão absoluta e o frio intenso tornavam a missão ainda mais desafiadora. Em 23 de janeiro, a descida começou. Durante quase 5 horas, Piccard e Walsh observaram criaturas bioluminescentes iluminando a escuridão, revelando um mundo misterioso e fascinante, repleto de vida, adaptada às condições extremas. Ao se aproximarem do fundo, puderam ver o solo coberto por uma camada espessa de sedimentos finos, levantando partículas ao menor movimento. Era um ambiente silencioso, intocado e quase alienígena. Após uma descida tensa e cheia de expectativa, o Trieste finalmente tocou o fundo do Challenger Deep, a impressionantes 10.916 metros de profundidade, estabelecendo um novo recorde mundial. Piccard e Walsh tornaram-se os primeiros humanos a alcançar o ponto mais profundo do planeta, demonstrando coragem, determinação e espírito pioneiro. Eles provaram que a exploração dos oceanos era possível, mesmo nos lugares mais inóspitos. Esse feito extraordinário marcou para sempre a história da exploração oceânica, inspirando gerações de cientistas, engenheiros e aventureiros a continuar desvendando os mistérios das profundezas do nosso planeta. Décadas depois, o cineasta James Cameron decidiu ir além em 2012, pilotou o Deep Sea Challenger em um mergulho solo ao Challenger Deep. Cameron desceu a 150 metros por minuto, chegando ao fundo em pouco mais de 2 horas. Durante 3 horas, filmou paisagens desoladas, coletou amostras e observou a fauna abissal. Sua expedição demonstrou o avanço tecnológico e renovou o fascínio pela exploração.
Os dados e imagens coletados inspiraram novas gerações de exploradores e cientistas. Apesar dos avanços, a Fossa das Marianas ainda guarda muitos mistérios. É um laboratório natural para estudar tectônica de placas, vulcanismo submarino e adaptação da vida em condições extremas. Pesquisas ali podem revelar micro-organismos com potencial biotecnológico e ajudar a entender o ciclo global do carbono. Explorar a fossa é investir no futuro da ciência e expandir os limites do conhecimento humano. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas a exploração da Fossa das Marianas está só começando. Novas tecnologias prometem expedições mais profundas e seguras, com robôs autônomos e sensores avançados. A Fossa das Marianas nos lembra o quanto ainda há para descobrir sobre nosso planeta. É um convite à aventura e à busca pelo conhecimento. Cabe a nós, exploradores e sonhadores, continuar desvendando seus segredos e protegendo esse ambiente único para o futuro. Imagine um oceano dominado por um predador colossal. Um gigante com dentes maiores que sua mão, capaz de engolir um carro com uma única mordida. Essa criatura não é mera fantasia, mas sim o Megalodon, o maior tubarão que já existiu. O Megalodon, cujo nome significa dente gigante, é uma criatura envolta em mistério e fascínio. Sua existência, datada de milhões de anos atrás, ainda hoje intriga cientistas e alimenta a imaginação de muitos. Embora extinto, o Megalodon deixou pistas de sua existência espalhadas pelo globo, na forma de fósseis que atestam seu tamanho e ferocidade. Dentes gigantescos, cada um pesando mais que 1 quilo, revelam uma força e poderio inigualáveis. Prepare-se para mergulhar em uma viagem no tempo. Vamos desvendar os mistérios do Megalodon, o gigante adormecido que um dia governou os oceanos. O reinado do Megalodon não se limitou a um breve capítulo na história da Terra. Este gigante governou os oceanos por um período extenso, que se estende por impressionantes 20 milhões de anos. Sua história tem início no Oligoceno, época marcada por um resfriamento global e mudanças significativas na vida marinha. É nesse cenário que o Megalodon emerge como um predador de topo, dominando os oceanos até o Plioceno, período que antecede a Era Glacial. Durante seu reinado, o Megalodon testemunhou a evolução de diversas espécies marinhas, incluindo baleias, golfinhos e focas, que se tornariam suas presas. Sua presença moldou ecossistemas inteiros, impactando a cadeia alimentar e a vida nos oceanos. A vastidão de seu reinado, tanto em termos de tempo quanto de espaço, é uma prova da incrível capacidade de adaptação e sucesso evolutivo do Megalodon. Se você pudesse se deparar frente a frente com um Megalodon, a primeira coisa que o deixaria boquiaberto seria seu tamanho colossal. Imagine um ônibus escolar, daqueles que você usava para ir à escola. Agora, imagine esse ônibus nadando na sua direção com a boca escancarada. Essa era a escala do Megalodon. Estimativas baseadas em fósseis sugerem que o Megalodon podia atingir até 18 metros de comprimento, com uma boca que se abria por mais de 2 metros de largura. Seus dentes, afiados como facas e com até 18 centímetros de comprimento, eram projetados para rasgar carne e triturar ossos com facilidade. Sua mandíbula, uma verdadeira máquina de triturar, exercia uma força de mordida estimada em até 18 toneladas, capaz de esmagar um carro compacto, como se fosse uma uva. Com esse arsenal, o Megalodon era uma força da natureza, um predador supremo que não encontrava rivais em seu habitat. Embora o Megalodon tenha desaparecido dos oceanos há milhões de anos, ele não se foi sem deixar rastros. Seus fósseis, verdadeiros mensageiros do passado, são encontrados em todos os cantos do planeta, revelando detalhes incríveis sobre sua vida e época.
Os dentes, por serem mais resistentes, são os fósseis mais comuns. No entanto, cientistas já encontraram vértebras, fragmentos de crânio e até mesmo coprólitos, fezes fossilizadas, que fornecem informações valiosas sobre a dieta e o comportamento do megalodon. Através da análise desses fósseis, utilizando técnicas avançadas de datação e reconstrução, os cientistas conseguem montar o quebra-cabeça da história do megalodon. É como se esses fósseis fossem peças de um grande enigma, que, quando unidas, revelam a imagem completa desse gigante. Cada fóssil descoberto é uma janela para o passado, permitindo-nos vislumbrar a vida e a época em que os oceanos eram governados por esse predador magnífico. A vastidão dos oceanos, com suas profundezas inexploradas, sempre alimentou a imaginação humana. E se o megalodon, ao invés de extinto, estivesse apenas escondido nas profundezas abissais, longe dos olhos humanos? Essa teoria, embora improvável segundo a comunidade científica, encontra eco em relatos ocasionais de avistamentos de criaturas marinhas gigantescas, nunca confirmadas. Histórias de pescadores e marinheiros que juram ter visto monstros marinhos com dentes do tamanho de um braço contribuem para o mito do megalodon ainda vivo. No entanto, a ciência exige provas concretas. A falta de evidências fósseis recentes, somada à improbabilidade de um animal tão grande passar despercebido pelos sistemas de monitoramento oceânico, coloca em xeque a teoria de sua sobrevivência. Apesar da falta de provas, o mistério permanece. E se, em algum canto remoto do oceano, o megalodon ainda espreita nas profundezas, um gigante adormecido esperando o momento certo para ressurgir? Imagine o pânico de um cardume de peixes, sentindo a água vibrar com a aproximação de um predador colossal. O megalodon, com seus sentidos aguçados, detectava suas presas a quilômetros de distância, preparando-se para o ataque. Sua estratégia de caça era brutal e eficiente. Utilizando sua velocidade e força, o megalodon emboscava suas presas, infligindo mordidas poderosas que esmagavam ossos e causavam hemorragias internas. Sua dieta, à altura de seu tamanho, consistia principalmente de grandes animais marinhos, como baleias, golfinhos, focas e tartarugas gigantes. Um único megalodon adulto era capaz de devorar toneladas de carne por dia, mantendo seu metabolismo acelerado. Sua presença nos oceanos era um espetáculo aterrorizante, mas também um elemento crucial para o equilíbrio do ecossistema marinho. Como um predador de topo, o megalodon controlava as populações de outras espécies, garantindo a saúde dos oceanos. O desaparecimento do megalodon, há cerca de 3.600.000 anos, é um mistério que intriga cientistas até hoje. Diversas teorias tentam explicar o fim do reinado desse gigante, cada uma com suas evidências e controvérsias. Uma das teorias mais aceitas aponta para as mudanças climáticas como principal fator. O resfriamento global durante o Plioceno teria impactado as correntes oceânicas, reduzindo as áreas de águas quentes onde o megalodon se reproduzia e se alimentava. A escassez de presas, causada pelas mesmas mudanças climáticas que afetaram o megalodon, também é apontada como causa. A competição com novas espécies de predadores, como o ancestral da orca moderna, também pode ter contribuído para sua extinção. Seja qual for a causa, o desaparecimento do megalodon marca o fim de uma era. Uma era em que os oceanos eram governados por um gigante, um predador supremo que até hoje fascina e intriga a humanidade. O megalodon, apesar de extinto, nunca deixou de fascinar a humanidade. Sua imagem imponente e seu status de superpredador o transformaram em um ícone da cultura popular, presente em filmes, livros, jogos e documentários. A figura do megalodon é frequentemente explorada em narrativas de terror e suspense,
explorando o medo ancestral do desconhecido que habita as profundezas do oceano. Filmes como Megatubarão exploram essa temática, retratando o megalodon como uma ameaça colossal aos humanos. No entanto, a representação do megalodon na cultura popular nem sempre é precisa. Muitas vezes, seu tamanho e ferocidade são exagerados para fins de entretenimento, perpetuando mitos e alimentando a crença de que a criatura ainda pode existir. É importante separar a ficção da realidade. O megalodon, apesar de extinto, continua a nos ensinar sobre a história da vida na Terra e a importância da preservação dos oceanos. O megalodon pode ter desaparecido dos oceanos há milhões de anos, mas seu legado colossal continua vivo. Sua história nos lembra da incrível diversidade da vida na Terra e dos desafios que a natureza impõe. O fascínio que o megalodon exerce sobre nós transcende gerações, seja pela sua imponência, pela sua ferocidade ou pelo mistério que o envolve. O gigante extinto continua a despertar a curiosidade e a alimentar a imaginação. A busca por respostas sobre a vida e a extinção do megalodon impulsiona a ciência, levando ao desenvolvimento de novas tecnologias e ao aprofundamento do conhecimento sobre o passado do nosso planeta. O megalodon, embora extinto, nos deixa um legado de aprendizado, fascínio e respeito pela natureza. Que sua história nos inspire a proteger os oceanos e as criaturas que neles habitam, para que a vida continue a prosperar em nosso planeta. Nos mares profundos e vastos do nosso planeta, vive uma criatura que emociona não apenas pelo tamanho, mas por sua história e por sua voz. A baleia jubarte, gigante sensível e cantora dos oceanos. Essa incrível espécie percorre milhares de quilômetros todos os anos em uma das migrações mais longas do reino animal. Da Antártida aos trópicos e de volta, sua jornada é marcada por desafios extremos, encontros memoráveis e uma das manifestações mais misteriosas da natureza, o canto das baleias. Tudo começa em águas tropicais. No litoral da Bahia, no Brasil, fêmeas grávidas chegam após semanas de nado exaustivo. Elas vêm para dar à luz. Aqui em mares calmos e mornos, nascem os filhotes, Jepai, Boa-se Pigias, já com quase 1 tonelada e 4 metros de comprimento. O vínculo entre mãe e filhote é profundo. Ela o amamenta com um leite extremamente gorduroso, permitindo que o pequeno ganhe peso rapidamente. Durante esse tempo, a mãe não se alimenta. Ela vive das reservas que acumulou no verão antártico, meses antes. E o filhote aprende a nadar, a mergulhar, a sobreviver. Mas o verdadeiro desafio está por vir, a jornada de volta ao sul. Quando o filhote já está mais forte, começa a migração. São cerca de 6.000 quilômetros de oceano aberto, com tempestades, redes de pesca, navios e predadores como as orcas. Um caminho perigoso, mas ancestral. As baleias jubartes seguem rotas milenares guiadas por instintos e talvez por memórias genéticas. O destino, as águas ricas e frias da Antártida. Lá, as jubartes se alimentam de krill, pequenos crustáceos que vivem em enormes cardumes. Para capturá-los, as baleias utilizam uma técnica impressionante, a rede de bolhas. Elas nadam em círculos soltando bolhas de ar que aprisionam o krill. Então sobem em grupo de bocas abertas, engolindo milhares de presas de uma só vez. Um espetáculo de cooperação e de inteligência. Mas não é só o corpo dessas baleias que encanta, é a alma também. Os machos cantam longas e complexas canções que ecoam pelos oceanos. Esses sons podem durar até 30 minutos e se repetir por horas. O mais surpreendente, todos os machos de uma mesma população cantam a mesma música naquele ano, e ela muda gradualmente ao longo do tempo. É como uma tradição cultural passada adiante. A ciência ainda busca entender o verdadeiro significado dessas canções. Acredita-se que elas estejam ligadas à reprodução, mas também podem ter função social ou de navegação. Seja como for, são uma das formas mais sofisticadas de comunicação entre animais marinhos já registradas. Infelizmente, essas vozes quase se calaram no século XX. A caça comercial matou mais de 200.000 jubartes ao redor do mundo. Por décadas, os mares ficaram silenciosos. Mas a criação de tratados internacionais e áreas de proteção permitiu que a espécie começasse a se recuperar. Hoje elas voltam a cantar.
saltam, brincam, cuidam de seus filhotes. No Brasil, sua presença se tornou símbolo da conservação marinha. Ainda assim, ameaças como redes de pesca, colisões com navios e mudanças climáticas colocam em risco essa lenta recuperação. Mesmo assim, elas seguem nadando. Cada canto, cada salto, cada respiração na superfície é uma prova viva de resistência. Um lembrete de que a natureza é resiliente, desde que a deixemos viver. As baleias jubarte não são apenas gigantes do oceano. São guardiãs de segredos, mensageiras de tempos antigos e vozes que atravessam continentes. Suas canções tocam o fundo do mar e o fundo da alma. Enquanto houver oceano, elas seguirão cantando. Cabe a nós garantir que seus sons nunca desapareçam. As baleias jubarte não vivem apenas nos oceanos. Elas habitam também o imaginário de povos antigos, a música dos marinheiros e a poesia da ciência. Civilizações costeiras sempre olharam com admiração para esses gigantes que emergem das profundezas como se quisessem tocar o céu. Em diversas culturas indígenas, como as do Pacífico Sul, as jubartes são consideradas espíritos ancestrais, mensageiros entre o mundo dos humanos e o mundo dos deuses. No Havaí, por exemplo, suas aparições próximas à costa são vistas como bênçãos. As jubartes são mais do que animais, são monumentos vivos de um mundo que ainda resiste apesar de tudo, um mundo que canta, um mundo que migra, um mundo que precisa ser protegido. Elas continuarão suas jornadas por mares que talvez nunca vejamos, mas seu legado já nos alcançou. Agora, a responsabilidade é nossa, garantir que as vozes do oceano nunca sejam silenciadas. Você sabia que o grande tubarão branco pode crescer até mais de 6 metros de comprimento? Isso é do tamanho de um ônibus escolar. Com sua mandíbula poderosa e dentes serrilhados, este predador inspira admiração e medo. Neste artigo, vamos mergulhar no mundo do grande tubarão branco, desvendando os mistérios por trás de sua reputação de predador supremo. Vamos explorar seu habitat, dieta, comportamento e os desafios que enfrenta em um oceano em mudança. Junte-se a mim nesta jornada enquanto aprendemos sobre a importância da conservação e como podemos coexistir com esta magnífica criatura. Prepare-se para se maravilhar com o rei incontestável do mar. Os grandes tubarões brancos são encontrados em águas costeiras de todo o mundo, desde as águas frias da África do Sul até as costas ensolaradas da Austrália. Eles preferem áreas com alta concentração de presas, como focas, leões marinhos e outros mamíferos marinhos. Esses predadores são altamente adaptáveis e podem tolerar uma ampla gama de temperaturas. Eles são frequentemente encontrados perto da superfície, onde a água é mais quente, mas também são conhecidos por mergulhar a profundidades de mais de 1.200 metros em busca de alimento. Ao contrário da crença popular, os grandes tubarões brancos não são máquinas de matar implacáveis. Eles são caçadores oportunistas que desempenham um papel crucial na manutenção do delicado equilíbrio dos ecossistemas marinhos. O grande tubarão branco é um mestre da caça, equipado com um arsenal de armas sensoriais e físicas. Seus sentidos altamente desenvolvidos, incluindo o olfato, audição e eletrorecepção, permitem que detectem presas a quilômetros de distância. Uma vez que uma presa é localizada, o grande tubarão branco ataca com velocidade e precisão impressionantes. Seus poderosos músculos impulsionam seu corpo robusto através da água a velocidades de até 56 km por hora. Seus dentes serrilhados, que podem crescer até 7 centímetros de comprimento, são projetados para cortar carne e osso com facilidade. Um único tubarão branco pode ter até 300 dentes em sua boca a qualquer momento, dispostos em fileiras que se movem para frente à medida que os dentes velhos caem. A capacidade do grande tubarão branco de localizar presas em um ambiente marinho vasto e muitas vezes turvo é verdadeiramente notável. Seus sentidos altamente desenvolvidos trabalham em conjunto para criar uma imagem sensorial complexa do mundo ao seu redor. Seu olfato é incrivelmente apurado,
permitindo que detectem o cheiro de sangue e outros fluidos corporais a quilômetros de distância. Eles também podem sentir as vibrações de baixa frequência, produzidas pelos movimentos de suas presas através de um sistema sensorial especializado chamado linha lateral, que percorre os lados de seus corpos. Mas talvez o sentido mais fascinante do grande tubarão branco seja a eletrorecepção. Eles possuem órgãos sensoriais especiais, chamados ampolas de Lorenzini, localizadas ao redor do focinho, que podem detectar os campos elétricos minúsculos produzidos pelos batimentos cardíacos e movimentos musculares de suas presas. Section 5. Um repertório comportamental, mais do que apenas caçar. Embora sejam frequentemente retratados como máquinas de matar implacáveis, os grandes tubarões brancos exibem uma gama surpreendente de comportamentos complexos. Eles são animais sociais, que se envolvem em interações complexas uns com os outros, incluindo exibições de dominância, rituais de acasalamento e até mesmo brincadeiras. Os cientistas acreditam que esses comportamentos complexos indicam um nível de inteligência que é frequentemente subestimado em tubarões. Por exemplo, grandes tubarões brancos foram observados usando estratégias de caça cooperativa, trabalhando juntos para isolar e subjugar presas grandes. Eles também são criaturas curiosas e foram observados investigando objetos flutuantes, mergulhadores e até mesmo barcos. No entanto, é importante lembrar que os grandes tubarões brancos são animais selvagens e imprevisíveis, e é essencial tratá-los com cautela e respeito. Section 6. Guardiões do equilíbrio. O papel do grande branco no ecossistema. Como predadores de topo, os grandes tubarões brancos desempenham um papel crucial na manutenção da saúde e do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Ao controlar as populações de suas presas, eles ajudam a garantir a diversidade e a estabilidade das teias alimentares marinhas. A remoção de grandes tubarões brancos de seus ecossistemas pode ter consequências ecológicas em cascata. Por exemplo, um declínio nas populações de grandes tubarões brancos pode levar a um aumento nas populações de focas e leões marinhos, que por sua vez podem sobrepastorear as populações de peixes e outras espécies marinhas. Portanto, a conservação de grandes tubarões brancos não é apenas importante para sua própria sobrevivência, mas também para a saúde geral dos oceanos do mundo. Section 7. Encontros com a humanidade. Compreendendo a nossa influência. A relação entre humanos e grandes tubarões brancos é complexa e muitas vezes caracterizada por medo e incompreensão. Ataques de tubarões a humanos são raros, mas frequentemente recebem ampla cobertura da mídia, perpetuando a imagem do grande tubarão branco como um monstro sanguinário. É importante lembrar que os humanos não são presas naturais de grandes tubarões brancos. A maioria dos ataques a humanos é provavelmente um caso de identidade equivocada, onde o tubarão confunde um humano com uma foca ou leão marinho. Infelizmente, as atividades humanas, como pesca excessiva, poluição e destruição de habitat, estão colocando sérias ameaças às populações de grandes tubarões brancos em todo o mundo. É essencial que abordemos essas questões para garantir a sobrevivência a longo prazo desta espécie icônica. Section 8. Conservação crítica. Protegendo um predador de ponta. Os grandes tubarões brancos são classificados como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza, o que significa que enfrentam um alto risco de extinção na natureza. Várias organizações e indivíduos dedicados em todo o mundo estão trabalhando incansavelmente para conservar e proteger esta espécie magnífica. Os esforços de conservação incluem a implementação de cotas de pesca, a criação de áreas marinhas protegidas e a promoção da pesca responsável e práticas de turismo.
A educação pública e a sensibilização também são cruciais para dissipar mitos e promover a coexistência entre humanos e grandes tubarões brancos. Ao apoiar essas iniciativas e fazer escolhas conscientes em nossas próprias vidas, podemos contribuir para a conservação desta espécie icônica e garantir que as gerações futuras possam se maravilhar com o poder e a beleza do grande tubarão branco. Section Nini. O futuro dos grandes brancos. Um chamado à ação. O futuro dos grandes tubarões brancos está em nossas mãos. Precisamos agir agora para proteger esta espécie icônica e os oceanos dos quais ela depende. Ao trabalharmos juntos, podemos fazer a diferença. Apoie organizações de conservação, faça escolhas sustentáveis de frutos do mar e espalhe a conscientização sobre a importância de proteger nossos oceanos e a vida marinha. Juntos, podemos garantir que o grande tubarão branco continue a prosperar nos oceanos do mundo para as gerações vindouras. Lembre-se, o destino do grande tubarão branco está inextricavelmente ligado ao nosso. Ao proteger esta espécie magnífica, estamos protegendo a saúde de nossos oceanos e finalmente a nós mesmos. O oceano sussurra segredos para aqueles que o escutam. Em seu abraço azul, criaturas maravilhosas se movem com graça. Entre elas, o golfinho desliza. Ele é um símbolo de alegria e liberdade. Por séculos, nós, humanos, sentimos uma conexão especial com esses seres. Nós os vemos saltar das ondas. Ouvimos seus chamados brincalhões. Há algo em seus olhos, uma centelha de compreensão. Sob a superfície salpicada de sol, uma mente oculta prospera. O mundo do golfinho não é apenas instinto. É um reino de pensamento, de sentimento, de vida social complexa. Estamos apenas começando a entender as profundezas de sua inteligência. Seus corpos ágeis cortam a água com uma força natural, mas são suas mentes que verdadeiramente nos cativam. Eles demonstram uma curiosidade que espelha a nossa. Eles nos observam, assim como nós os observamos. Junte-se a mim enquanto mergulhamos mais fundo. Vamos explorar as mentes ocultas dessas criaturas incríveis. A ciência começou a desvendar os segredos do cérebro do golfinho. O cérebro de um golfinho é grande, em algumas espécies, maior até que o cérebro humano. Os golfinhos possuem um dos maiores QEs do reino animal. Seus cérebros são poderosos, construídos para o pensamento complexo. A ecolocalização permite que criem imagens mentais detalhadas de seus arredores. São verdadeiramente os sábios do oceano. Imagine um mundo repleto de som. Este é o mundo do golfinho. Eles se comunicam usando uma rica variedade de cliques, assobios e pulsos sonoros. Cada som tem um propósito. Cada vocalização carrega um significado. Esta é a sua linguagem. Uma sinfonia tocada sob as ondas. Uma das descobertas mais fascinantes é o assobio de assinatura. Este é um assobio único que cada golfinho desenvolve no início da vida. É como um nome. Assobios de assinatura são um pilar da vida social dos golfinhos. Os golfinhos usam esses assobios para se identificar. Eles chamam seus nomes para anunciar sua presença. Usam-nos para se localizarem, especialmente em águas turbas ou quando espalhados por grandes áreas. Mães e filhotes usam assobios de assinatura para manter contato. Membros do grupo reconhecem os assobios de seus companheiros. Essa capacidade de se referir a indivíduos é uma forma sofisticada de comunicação. Brincar não é apenas por diversão.
é um assunto sério para mentes inteligentes. E os golfinhos são mestres na arte de brincar. Eles saltam, perseguem, surfam nas ondas da proa dos barcos. Interagem com objetos em seu ambiente, como algas ou conchas. Esse comportamento brincalhão é um forte indicador de sua inteligência. Através da brincadeira, os golfinhos jovens aprendem habilidades importantes para a vida. Praticam técnicas de caça e desenvolvem laços sociais. Um dos sinais mais notáveis da inteligência dos golfinhos é a transmissão cultural. Isso significa que comportamentos são aprendidos e passados de uma geração para outra. Gap 2Es. Um exemplo famoso vem da Baía dos Tubarões, na Austrália. Lá, alguns golfinhos nariz de garrafa usam esponjas marinhas como ferramentas. Esse comportamento é ensinado principalmente pelas mães aos seus filhotes. É uma tradição aprendida, uma forma de cultura. Os golfinhos também são inovadores incríveis. Seção 5. Contos do Azul Profundo. Encontros reais com mentes brilhantes. O oceano guarda inúmeras histórias de encontros entre humanos e golfinhos. Muitos desses contos falam da notável inteligência e empatia dos golfinhos. Há relatos de golfinhos guiando nadadores perdidos de volta à costa. Navegadores relataram golfinhos protegendo-os de tubarões. Estes não são apenas incidentes isolados. Tais histórias são contadas há séculos, em diferentes culturas. Sugerem um desejo inerente de ajudar, uma forma de altruísmo que se estende além de sua própria espécie. Além de resgates dramáticos, há muitas anedotas de golfinhos demonstrando profunda curiosidade em relação aos humanos. Mergulhadores frequentemente relatam golfinhos se aproximando, aparentemente para investigar. Podem nadar ao lado de barcos por quilômetros, interagindo de forma brincalhona com a embarcação e seus ocupantes. Às vezes, iniciam interações, trazendo objetos como algas ou um pedaço de coral, como se oferecessem um presente ou convidassem para brincar. Essa curiosidade não é motivada pela fome ou necessidade imediata. Parece ser um interesse genuíno em outro ser inteligente. É um desejo de conectar, de entender, de transpor a barreira entre nossos mundos. Esses encontros reais deixam um impacto duradouro naqueles que os vivenciam. Seção 6. O espelho do mar. Autoconsciência e emoções complexas. Uma das marcas da inteligência superior é a autoconsciência. Os cientistas testam a autoconsciência usando o teste de autorreconhecimento no espelho. Os golfinhos estão entre as poucas espécies que passaram nesse teste. Demonstram grande interesse em seus reflexos. Contorcem seus corpos para observar as marcas. Isso indica que entendem que o reflexo é deles mesmos. Além da autoconsciência, observações de golfinhos na natureza e em cativeiro sugerem que eles vivenciam emoções complexas. Vimos comportamentos que se assemelham fortemente ao luto e à tristeza. Golfinhos foram observados permanecendo com membros falecidos do grupo por longos períodos. Podem tentar levantar o corpo à superfície. Podem mostrar sinais de angústia, como mudanças nas vocalizações ou perda de apetite. Embora nunca possamos saber exatamente o que sentem, esses comportamentos são muito semelhantes à forma como os humanos expressam o luto. Pelo lado mais feliz, os golfinhos claramente vivenciam alegria, excitação e afeto. Suas travessuras brincalhonas são uma prova disso. Seção 7. Guardiões do grupo. Cooperação e altruísmo. A sociedade dos golfinhos é construída sobre uma base de cooperação.
vivem em estruturas sociais complexas chamadas grupos. Esses grupos podem variar em tamanho e composição, mas os laços entre os indivíduos são fortes. A cooperação é essencial para sua sobrevivência. Dependem uns dos outros para caçar e se proteger. Suas estratégias de caça são coordenadas. Diferentes grupos desenvolveram métodos únicos. Alguns encurralam peixes em bolas compactas. Outros perseguem peixes em direção à costa. Caçadas exigem sincronia e comunicação. Compartilham a presa, beneficiando todos. Golfinhos exibem comportamento altruísta. Altruísmo é ajudar com algum custo. Existem relatos de golfinhos ajudando membros feridos. Seção 8. Um mundo compartilhado. A conexão humano-golfinho. Por milhares de anos, os humanos foram cativados pelos golfinhos. Eles aparecem em nossos mitos, lendas e arte em diversas culturas. Os gregos antigos os reverenciavam como mensageiros dos deuses e protetores dos marinheiros. Culturas indígenas ao redor do mundo têm histórias de conexões espirituais com esses mamíferos marinhos inteligentes. Essa longa e rica história de fascínio revela uma conexão profunda, quase primordial, que sentimos por eles. Há algo em sua graça, inteligência e natureza aparentemente alegre que ressoa com o espírito humano. Eles constroem uma ponte entre nosso mundo terrestre e o oceano misterioso. Em tempos mais recentes, a conexão humano-golfinho assumiu novas formas. Descobriu-se que os golfinhos têm um efeito terapêutico nas pessoas, especialmente em crianças com necessidades especiais. Interações em ambientes controlados e éticos podem trazer imensa alegria e promover o bem-estar emocional. A natureza gentil e a curiosidade brincalhona dos golfinhos podem ser incrivelmente calmantes e inspiradoras. Embora devamos sempre priorizar o bem-estar dos golfinhos nessas interações, o impacto positivo que podem ter na vida humana é inegável. Esse laço único destaca seu lugar especial em nossos corações e mentes. Essa conexão profunda, no entanto, vem com uma grande responsabilidade. Seção 8. Um mundo compartilhado. A conexão humano-golfinho. Por milhares de anos, os humanos foram cativados pelos golfinhos. Eles aparecem em nossos mitos, lendas e arte em diversas culturas. Os gregos antigos os reverenciavam como mensageiros dos deuses e protetores dos marinheiros. Culturas indígenas ao redor do mundo têm histórias de conexões espirituais com esses mamíferos marinhos inteligentes. Essa longa e rica história de fascínio revela uma conexão profunda, quase primordial, que sentimos por eles. Há algo em sua graça, inteligência e natureza aparentemente alegre que ressoa com o espírito humano. Eles constroem uma ponte entre nosso mundo terrestre e o oceano misterioso. Em tempos mais recentes, a conexão humano-golfinho assumiu novas formas. Descobriu-se que os golfinhos têm um efeito terapêutico nas pessoas, especialmente em crianças com necessidades especiais. Interações em ambientes controlados e éticos podem trazer imensa alegria e promover o bem-estar emocional. A natureza gentil e a curiosidade brincalhona dos golfinhos podem ser incrivelmente calmantes e inspiradoras. Embora devamos sempre priorizar o bem-estar dos golfinhos nessas interações, o impacto positivo que podem ter na vida humana é inegável. Esse laço único destaca seu lugar especial em nossos corações e mentes. Essa conexão profunda, no entanto,
vem com uma grande responsabilidade. Seção 9. Nossa promessa ao oceano. Protegendo esses seres magníficos. Apesar de sua inteligência e adaptabilidade, os golfinhos enfrentam inúmeras ameaças em nosso mundo moderno. A poluição química contamina seus alimentos e seus corpos. O lixo plástico os emaranha ou é confundido com alimento, levando a ferimentos ou morte. Seus habitats estão encolhendo devido ao desenvolvimento costeiro e às mudanças climáticas. Muitos golfinhos são capturados acidentalmente em redes de pesca, um problema conhecido como captura acidental ou bycatch. O ruído subaquático de navios e sonares pode perturbar sua comunicação, navegação e caça. Proteger os golfinhos não é apenas salvar uma espécie. É sobre proteger a saúde de todo o ecossistema oceânico. Os golfinhos são espécies indicadoras. Seu bem-estar reflete a condição geral de seu ambiente marinho. Quando os golfinhos sofrem, é um sinal de que o próprio oceano está em perigo. GAP 2Es. Todos nós podemos fazer parte da solução. Podemos apoiar organizações dedicadas à conservação marinha e à pesquisa de golfinhos. Podemos fazer escolhas de frutos do mar sustentáveis para reduzir a pressão